boa tarde. Bom dia! Boa noite! Boa madrugada! Esse aqui é o Águas Rasas, mais um episódio, nosso primeiro episódio com convidada. Trouxemos a Rose aqui, ela vai se apresentar um pouco melhor. Eu sou o Matoso, da Dossom. A gente desenvolve projetos de tecnologia para residências e comércio. E vocês, o que vocês fazem? Eu sou a Alice Castro, da Farol da Liderança, e trabalho com formação de lideranças. E eu sou Flaviane Aires, também da Farol da Liderança, e trabalho com formação de lideranças. Eu sou a Roselaine, todos me chamam de Rose. Eu tô agora numa transição para atender pessoas com as finanças pessoais, planejamento e investimentos. Legal, legal. Então, a gente veio aqui hoje para conversar e tirar dúvida, porque eu sou um livro em branco nisso, né? Um caderno em branco, porque eu sou péssimo em finanças pessoais, mas não tô devendo nada para ninguém. Então tá bom, assim, já é já é ótimo. Tô no 0 a 0, pelo menos não tô devendo. E qual que é como começa? Qual a dor que você procura resolver? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças comportamentais, que é um assunto que tá ganhando meu coração cada dia mais, porque eu vejo que é a chave para depois realmente entrar nos números. Então não adianta a gente pedir para alguém preencher uma planilha, colocar tudo que gasta, tudo que ganha, sem antes olhar o que está influenciando, que são os comportamentos. Então existe um passo anterior que eu fui aprendendo ao longo dos meus atendimentos, e quando eu conheci pessoas também que trabalham nessa área, planejadores, psicólogos, psicólogas, que eu tive contato, que me abriram um portal. Então esse portal existem várias camadas, né, entre você saber lidar com o dinheiro e o que você é no teu dia a dia. Então, assim, existem crenças, existem os vieses e heurísticas, que eu vou explicar um pouquinho depois como é que funciona. E, claro, os hábitos, tudo que a gente vai formando ao longo da vida, principalmente desde quando criança, o que vai ouvindo, falando sobre dinheiro, vai influenciar ao longo da vida. E isso só vai se tornando ainda mais, né, vamos dizer, complicado no momento em que você vai adquirindo novas experiências, tanto boas quanto ruins com o dinheiro. Então, à medida que você vai crescendo, interagindo com outras pessoas, com o meio e com um bombardeio de gatilhos mentais que existem hoje também, né, no mercado. Então, você cria um script, né, que eu falo que é um roteiro com o dinheiro. Você assume uma personalidade com o dinheiro ao longo da vida. E se você não está atento para saber o que está influenciando, você vai ter sempre alguma coisa ali fora do eixo. Então, ou você não consegue poupar, ou você gasta demais e tem que entrar num cheque especial, num rotativo de cartão, porque daí, né, acaba saindo dos limites mesmo, e quando você vê, tem que, né, correr atrás dos prejuízos. Então, acho que é um assunto muito amplo, né, mas eu vou tentar resumir. Tem um padrão de comportamento que a pessoa ela vai construindo e estabelecendo financeiramente. Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho das crenças. As crenças, elas são formadas, né, desde a infância. Você vai ouvindo e falando, repetindo o que as pessoas falam sobre dinheiro. E quando as pessoas também não falam sobre o dinheiro, também é ruim. Então, quando a gente cresce numa família em que tem muita escassez, ou que dinheiro é para gastar, é para viver o hoje. Vamos gastar, né? Eu tenho uma irmã que fala, né? Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Já ouvi tanto isso. Então, Nossa, a gente já ouviu tanto isso, né? Vamos viver o hoje, né? O hoje, vamos fazer o que tem que ser feito ali, porque não sabe o que vai acontecer. Porque, na verdade, o nosso cérebro não quer pensar lá na frente, né? A nossa mente não quer ficar pensando na aposentadoria daqui a um tempo. Onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha saúde financeira daqui a uns anos? As pessoas querem viver hoje. E aí tem o imediatismo, tem a questão, né, de você... É o viés do presente, que a gente chama, né? Você quer viver o hoje. Então, a gratificação, o cérebro quer a gratificação, né? O hábito é formado por causa disso. Você quer uma gratificação por aquilo que você está fazendo. Então, a gente quer ter agora. Eu quero um carro, vou lá, me enfio num financiamento de 60 parcelas. Mas eu quero o carro agora. Às vezes, realmente é necessário. Então, a gente tem que separar o que é necessário. Eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso de um bem agora.
E o que é um desejo, né? Porque nós somos seres emocionais, então a gente deseja o tempo todo por alguma coisa. E a conexão com a disponibilidade, né? A minha mãe e meu pai, eles tinham comportamentos bem diferentes com finanças. A minha mãe sempre foi muito econômica. Sim. Econômica mesmo, assim, de tipo, não, essa mochila você usou por 3 anos, mas se costurar aqui dá pra usar mais 5. Nesse nível, ao julgamento da pessoa que ganhava a mochilinha nova todo ano. Porque como o comportamento se repete. Porque eu sou Há poucos dias eu ouvi a Alice falando pra filha dela que ela poderia usar a mochila por mais tempo. É isso. Tá vendo? Aí, ó. Enfim, e o meu pai já tinha... A minha mãe falava pra ele, você tem dupla personalidade financeira. Sim. Porque quando ele recebia o pagamento, aí ele era do dinheiro pra gastar. Tipo, essa rodada é por minha conta. Éramos em 7 lá em casa. Vamos todo mundo no restaurante. Vamos não sei o que, não sei o que. E aí, era aquilo. Aí, passou, sei lá, 10 dias do pagamento, ele virava o oposto. Aí não tinha dinheiro pra comprar uma bala. E assim... Existia uma organização, meus pais, assim, agradeço muito a construção que eles fizeram, porque eu tenho memória deles sentadinhos à mesa, fechando as contas do mês. Então, assim, teve sempre um certo planejamento ali. Não havia fartura e abundância, né? Mas não era uma escassez preocupante. Sim. Enfim. Mas a lance do meu pai, que a minha mãe falava exatamente isso. Quando você olha a conta e existe um recurso, o seu comportamento é... Exatamente. Magnata. E a hora que acaba, ele ativava uma chavinha e era muito engraçado, porque a minha mãe é constantemente, né, econômica, sempre. Ela pode estar com bilhões na conta. Não posso. Não tenho, não vou gastar com isso. Que sou eu. E o meu pai, ele tinha essas duas coisas. E aí, agora a pergunta, isso é comum da pessoa, dependendo da disponibilidade, ela ativa um gastador ou... É normal, mas assim, tem uma personalidade que ela é um pouco mais forte, né? Independente do que acontecer. Mas depende do momento de vida de cada um também, né? Então, vão ter momentos em que realmente eu posso gastar um pouco mais que não vai fazer falta. Mas, por exemplo, é o meu script, né? Que a gente fala que tem 4 scripts, né? O de evitar o dinheiro, que é o avestruz, que não quer olhar pro dinheiro, que o dinheiro é ruim, que não quer, ele repele o dinheiro, ele não quer olhar. Tem o oposto, que é o adoração ao dinheiro, eu adoro o dinheiro, eu trabalho até tarde, eu sou workaholic, eu quero quanto mais dinheiro entra, melhor, porque eu quero comprar mais, porque eu quero ter mais coisas, enfim. Tem o do status, que é o, né, ter para ser. Então, eu preciso ter, eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho, para que as pessoas possam ver valor em mim. E tem o que eu me reconheço muito mais, que é o vigilante, né? O vigilante, ele tá o tempo todo ali pensando que pode faltar. Então, se eu penso toda hora, eu não vou gastar com isso, porque pode faltar lá na frente. Mesmo que esteja disponível para mim, o valor agora, eu ainda fico assim, mas será... E se depois eu precisar do dinheiro? Então, eu fico em constante preocupação, hipervigilante, com medo de faltar, que agora isso eu tenho trabalhado ao longo desses últimos anos, de que, não, eu sou merecedora. Eu já fiz tudo que eu fiz na minha vida, agora eu posso me dar uma condição melhor de vida, né? Coisas que eu gosto, porque eu já me privei muito, mas também pela minha família ter mostrado a questão do valor do dinheiro. Eu tenho que dar valor para o dinheiro que eu estou gerando, eu tenho que dar valor e comprar só o que é necessário. E a gente sabe que o ser humano também se frustra muito quando ele fica nessa questão da escassez. Então, não, vai comprar alguma coisa, não, esse aqui tem que ser mais barato. Sabe? Não, eu tinha muito essa cabeça de ir atrás de promoção, porque é mais barato, só que aí o material é ruim, durava muito menos. Então, o que as pessoas, né, com essa mentalidade da escassez de, não, eu vou pro mais barato, porque, né, não cabe, né, não tá cabendo no orçamento. Só que não pensa que daqui a pouco ela vai ter que comprar 2 de volta, né, porque já acabou. Então, são os vieses, essas crenças e essa personalidade que a gente assume ao longo da vida que vai determinando o que vai acontecendo. Mas, claro, né, depende do momento e depende também da disponibilidade, que nem a Alice falou. Então, se está disponível, as pessoas se empolgam um pouco mais. Então, quando está apertado, até, né, tem um livro que o nome é Escassez, que fala, né, quanto mais apertado, quanto menor a bagagem, mais você vai tentar organizar certinho para poder caber. Então, quando você vê que está sobrando na conta, então vou gastar, ao invés de investir. Que é o que eu amo falar também sobre investimento, que é fazer o dinheiro trabalhar pela gente.
Que as pessoas se esquecem disso, de que eu posso trabalhar menos, fazer menos esforço e o dinheiro trabalhar. Você falou de comportamento, igual que a Alice comentou, né, do pai dela, de períodos que tem mais dinheiro, tem um comportamento. Fiz uma observação esses dias. Sabe esses golpes que têm acontecido direto, que a gente sempre vê na TV, escuta falar, né? Sobre mensagens, né, de instituições, fingindo que são instituições financeiras. Isso acontece no início do mês. Pode ver, gente. Nem os golpes acontecem quando o dinheiro está... Eles têm planejamento financeiro. Eles também fazem esse planejamento. Eles sabem o comportamento. Início do mês, você recebe várias mensagens de golpe. Final do mês, o dinheiro então, já tá acabou. vendo? É isso aí. Até lá na prisão eles já estão ligados, né? Como é que é o salário do trabalhador. Exatamente. Tá, e falamos de planejamento financeiro. O que você daria dica de primeiros passos para alguém que não faz nada igual eu, assim? Não, sim, ó. Fácil, objetivo, senão a gente desiste, né? Antes de começar. Do comportamento, né? Anotar, mas aí a gente tá falando de comportamento. Eu nem vou falar dos métodos de organização e planejamento aqui, porque eu acredito muito que a nossa própria observação sobre a mente. Então, agora eu tenho observado muito, né? Eu faço yoga, tento meditar todos os dias, porque a própria observação de como você reage às situações, e principalmente quando você pega o cartão, quando você pega o dinheiro, as decisões financeiras que você toma baseado na emoção. Somos seres emocionais. Então, as principais decisões financeiras não são tomadas diante de uma planilha. Né? A gente não pega uma planilha sempre para tomar uma decisão financeira, até porque o cérebro não quer gastar energia, ele não quer ficar olhando, fazendo cálculos. Né? Claro, existem as necessidades, né, específicas para ver, será que vale a pena um investimento ou outro, enfim. Mas, quando a gente fala de comportamento, é entender por que a gente faz o que a gente faz. E como que a gente faz isso, né? Observando o que a gente está... os sims e os nãos que a gente está dando. Por que a gente precisa comprar. E o que compra e por que compra. Eu acho que essa é a pergunta, né? Você se perguntar por que eu compro sempre as mesmas coisas, por que quando eu vou no supermercado eu vou nos mesmos produtos. Essa criticidade com a gente mesmo de falar e questionar a mente, né? As histórias que a mente conta sobre por que eu tenho que vestir tal roupa, uma roupa, né? Quem tem essa questão do status. Por que eu quero ter um carro muito, né? Um carro luxuoso? Por que eu tenho que ter uma casa em tal lugar? Sabe? Por que eu me ancoro tanto na parte de bens quanto de gastar com qualquer coisa, né? Então, acho que o primeiro passo é se conhecer. Para mim, o autoconhecimento é a chave para tudo, inclusive para as finanças. Faz sentido. E depois disso, claro, né? A gente tem dicas de livros, a gente tem dicas de... né? Tem a terapia em si, porque hoje o que eu tô gostando muito de ver é que tem psicólogos atendendo com planejamento financeiro. Olha. E isso é sensacional, né? Isso é sensacional, manda porque aqui nos comentários. Você trabalha uma coisa junto com a outra. Então, eu acho muito legal quem puder, né, conhecer um profissional que trata tanto a parte psicológica ali, né, as crenças, essa dificuldade, essa impulsividade ou essa vigilância extrema que te deixa rígido demais, porque o dinheiro tá aqui para fazer bem. Ele não tá para ficar te privando ou te estressando o tempo todo. Eu acho que esse equilíbrio é o que a gente deveria buscar, né? Entre não poupar tanto, mas também não deixar, né? A vida não se prevenir. Exatamente. E você falou de psicólogo, você acha que tem alguma relação, por exemplo, a pessoa tem ansiedade, sim, e aí tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta, tipo, eu vou pro shopping. Isso é real ou é coisa de filme americano? Não, eu acho que isso é real porque a gente, né, como eu falei, a gente é construído de crenças, tem muita coisa envolvida. Então pensa, né, tudo que a gente já viveu. Então, a gente vai lembrando das experiências, dos traumas que teve. Eu não vou fazer isso, porque daí você já vem com aquela memória de que, isso aqui é ruim. Coloca o dinheiro como algo ruim, em que só pessoas gananciosas e ricas e corruptas têm muito dinheiro. Isso não é verdade. Muito, né? Então, o que a gente precisa desconstruir do que foi falado e do que ainda é falado, porque o marketing e o sistema que a gente vive, ele quer criar necessidade na gente.
Então, o tempo todo com, né, aplicativos, tudo que a gente recebe de notificações, de estímulo visual, tá aí para você comprar. Se você tem dinheiro ou não, eles não querem saber. Né? Por isso que o crédito é tão fácil também. Então, você tem um crédito fácil, você tem um estímulo fácil, e aí, se você não tiver um trabalho interno, então, para mim, o primeiro passo é ver e olhar para isso. Então, muitas pessoas, elas não conseguem ter resultado, que eu já passei por isso também, atendendo pessoas, de que elas não conseguem ter o resultado porque elas não olham essa primeira fase, essa primeira parte. Porque o que adianta eu fazer uma planilha? Hoje tem vários aplicativos no mercado, né? A gente tem vários, né, no celular, na web, que organiza, aplicativos que puxam, né, todo o teu gasto do cartão de crédito que você demora para planilhar. Tem já aplicativos que fazem isso automaticamente. Você coloca a senha, não é senha de transação, é senha só do acesso. Tá muito fácil hoje, só que as pessoas não fazem. Então, se a informação resolvesse alguma coisa e o aplicativo resolvesse, não tinha tantas pessoas com problemas financeiros. O comportamento é fundamental. Eu tenho um comportamento que eu gosto muito de comprar. E assim, dias de compras, igual, né? Dia do consumidor. Então, sim, hoje, no caso, hoje, dia da gravação. Hoje, dia da gravação, dia 15, dia do consumidor. O que vai acontecer? Todos os lugares têm ofertas para você consumir. O que eu fiz hoje? Eu pensei em toda a minha agenda em não passar em nenhum lugar que tem vitrine. Que bom! Porque hoje é um dia que está propício para você gastar. Hoje é um dia propício, porque tá todo mundo te chamando. Tá? Eu já recebi várias notificações da Shopee. 30%, né? 50%, 100%. Sim, né? sim. Então, assim, quando você começa a se conhecer, você pensa em estratégias que vai mirando o comportamento. E aí também. A gente tem estratégias para minimizar também, né? O esforço que o cérebro, né, ele não quer fazer. Então, a gente precisa facilitar para que o cérebro não precise pensar muito. Então, por exemplo, a questão do investimento, né? Que, eu tenho que parar para ver aonde eu vou colocar o dinheiro, porque na poupança a gente nem fala mais, né, disso. Mas acabou. Existem pessoas, que é o viés da inércia, que a pessoa fica na poupança porque ela não quer gastar energia para ver onde ela vai colocar o dinheiro dela. E ela também não quer pagar alguém para cuidar dos investimentos. Então, as estratégias são você minimizar o esforço. Então, se eu faço uma programação automática da aplicação, todo mês, em tal data, vai sair o dinheiro sem você precisar fazer absolutamente nada. Claro, tem que ter o dinheiro na conta só, né? Não gastar. Só isso, tá fácil. Mas então, se a pessoa tem dificuldade de poupar, por que ela vai esperar sobrar? Ela não vai sobrar. Então, eu tiro antes. Como é que eu tiro antes sem precisar pensar? Fazer uma programação. Do início do mês. Exatamente. Uma programação automática, né? Hoje, todas as corretoras, os bancos oferecem essa possibilidade de você fazer aplicação automática, né? E você mencionou do restaurante, eu vejo que tem muito desse comportamento de grupo também. Também. Então, eu sozinha não gastaria tanto, mas se eu tô aqui com os amigos, aí vai todo mundo, não sei o quê. Aí o grupo escolhe um restaurante, que talvez já tá um pouquinho acima da minha capacidade. Exato. Aí chega lá, tá todo mundo pedindo pratos e eu vou pedir só uma salada pra economizar. Aí você já vai... E quando vê, se tu tá sempre, né? Sim. Uma vez ou outra, administrável. Você corta uma outra coisa. Mas se tu tem, por exemplo, um orçamento. Mas eu vejo que esse comportamento do grupo também, a gente estava conversando um outro dia sobre isso, né? Que a pessoa começa a confundir a disponibilidade financeira do colega com a própria. E aí começa a sustentar por um tempo, porque uma hora isso ruim, né? E eu lembrei também, a Flá contou uma história uma vez, eu puxando as histórias aqui. Sim. O teu amigo de dividir a conta. Isso, um colega nosso nos convidou para ir jantar. Primeiro ele disse, vem jantar em casa. Então vamos jantar em casa. Aí ele falou, vou pegar vocês. E pegou a gente, né, na frente do condomínio e fomos para em Balneário Camboriú. Começando por aí. Então. Aí você já foi pensando, vou jantar em casa, vou levar o quê? Vou levar um negocinho, porque a comida é free, né? Então, fomos para em Balneário Camboriú. Aí chegamos lá, né, no restaurante. Pegamos o cardápio, pedimos o que a gente ia comer. O que a gente vai comer? Vamos comer juntos? Vamos comer juntos. Escolhemos ali o cardápio. E aí, de repente, ele começou a ver um drink aqui. Eu quero um docinho de lá. Um energético, assim. E quando foi pagar a conta... O meu marido ficou sem graça de falar, olha, vou pagar você pediu isso e aquele fez. Então, vamos dividir? Vamos dividir.
E a gente saiu num prejuízo. Não, então. Que é a vergonha de se posicionar, sim, a questão da amizade. Sim. Eu tenho uma amiga que tem uma loja de roupa, e eu tava ontem conversando com ela, e aí ela tava falando ali, tem muita gente que eu vejo, a pessoa compra e ela não vem trocar. Sim. Tipo, levou pra casa, dou de presente. E não usa, né? E não usa, e não troca, mas também não volta mais. Então, assim, eu prefiro que venha. Sim. E aí eu tenho oportunidade, porque eu fui justamente trocar uma roupa. Que tem oportunidade de oferecer outra coisa, entender o que encaixa com a pessoa, mas é a vergonha de, vou lá, coisa feia. Não sei o que passa da cabeça, né? Mas é o comportamento, é isso, do tipo, virar pra pessoa e falar assim, amigo, desculpa, eu tomei uma cerveja, tomou 5 drinks, né? Tipo, não vamos dividir. A gente ainda se preocupa com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar. E, na verdade, são histórias que a mente tá contando, mas que não é a verdade. Então, por isso eu digo, né? A gente entender sobre nós mesmos é o primeiro passo. Por que a gente faz o que faz? E quais são os piores erros que as pessoas cometem por não se conhecer e por não se organizar? Então a gente já falou sobre alguns, né? Acho que pra mim é deixar de realizar objetivos, né? Porque toda vez que você não cuida das finanças, você tá deixando um sonho morrer. A gente já falou teoricamente. Sobre sonho, né? É verdade. Você tá deixando um sonho pra depois, você tá deixando um sonho morrer. E assim, de várias formas. Ou eu tô, né, comprando demais. Quer ver Black Friday, né? Então, assim, as ilusões, né? De que, eu tô comprando barato, eu vou aproveitar as oportunidades. E aí faz escolhas que estão te impedindo de atingir objetivos mais importantes lá na frente, talvez um pouco mais longe. Mas se você não tem um objetivo claro, não tem planejamento financeiro. Não existe um planejamento financeiro sem objetivos. Então, os principais erros é realmente, né, se apegar muito à promoção. Eu vou lá e, quero aproveitar, né, não posso perder nenhuma oportunidade. Deixar de investir porque acha que, eu tenho pouco dinheiro. Também tem isso, né? As pessoas, pra quem tem pra muito. Quê? Né? Eu tenho pouquinho. Não faz diferença. Só que imagina, né, você começar, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria começado muito antes. Então, quanto mais cedo começa, mais o tempo faz o trabalho por você. Então, se a gente não coloca o pouco que tem, até atingir, né, um montante maior, você não vai ver o dinheiro trabalhando por você. Então, são várias coisinhas, né? A gente pode ficar aqui até amanhã falando sobre... Você acha que isso muda, assim? A pessoa ela pode ter um comportamento quando, por exemplo... Tá morando com os pais, ok. Mas aí saiu, tá ali num período da primeira juventude, para os primeiros dinheiros, tem um comportamento, depois ela vai aprendendo. Isso, apesar das crenças que vêm com a família, tem, por exemplo, depois dos 50 tem uma tendência a poupar mais, porque a pessoa já vê o idoso ali na frente, ou não? Depende, né? Se a pessoa realmente ela vai... Se a vida vai exigir dela, né, um comportamento diferente. Porque tem gente que sai da casa dos pais, mas continua pedindo ajuda de custo, né? Continua sendo subsidiado de alguma forma e tem como recorrer, né? Pessoas para recorrer. Então, ela acaba que conta, né? Deixa a vida levar, mas, né? Vai, claro, aprendendo com a vida, morando sozinho, mas eu acho que ainda tem um amparo ali que a pessoa se ancora, né? E fala, não, se apertar, eu tenho para quem pedir. E se a pessoa sempre dá, se a pessoa sempre tá, né? Oferecendo ajuda, ela sabe que isso não é um problema, né? Se faltar. É diferente de quem não tem mesmo, não tem apoio financeiro e precisa fazer a vida dela, né? Que é uma situação totalmente diferente. Então, a vida vai moldar, a vida vai dizer, não, agora você vai ter que economizar, porque senão você não vai conseguir viver. Né? Então, existem N situações, mas eu acho que sim, é possível e a gente aprende na prática mesmo, né? Não é lendo só livro e... ouvindo, e a gente também aprende com a vida situações que a vida vão trazendo. Então, eu mudei muito o meu comportamento com o dinheiro quando eu tive filho. Também são crescendo, assim, caraca, aí agora... é um choque, né? Porque antes eu sozinho, beleza, tem que comer... Sim, com não certeza. Não dá pra dizer feijão mais, né? Mas comer macarrão e molho de tomate todo dia tá tudo bem, mas... Um filho muda mudou tudo. Bastante, assim. Não me fez guardar dinheiro, mas me fez segurar bem mais, assim. Sim. Eu digo, porque a gente... Dentro da minha família, nós temos... Minha avó faleceu recente, com 94 anos. Meu avô tem 97. Então, eu estou
muito mais atenta às questões que não é mais terceira idade, já é a quarta, quinta idade, né? Então. Mas eu falei, gente, se eu chegar nessa idade, hoje estou produtiva, consigo fazer dinheiro, mas depois de um tempo você já não consegue e consome muito. É o tipo de realidade que, pra gente assim, jovem, você não consome com saúde, né? Toma um remedinho ou outro de vez em quando. Mas a realidade, quem não está gerando o recurso e consumindo numa proporção bem grande, é assustador. Então, eu percebi que depois que, né, os meus avós atingiram essa idade de mais dependência e a gente tá mais perto, ajudando e tal, que eu falei, caramba, não dá para bobear. Porque, né? Empreendedores não teremos uma aposentadoria de servidor público 100%, né? Que ainda assim tem a defasagem. Então, mesmo o servidor, não, passou no concurso, está garantida a aposentadoria. Veja bem, não tem dissídio. E o poder de compra, né? O poder de compra vai acabando. E o poder de compra que vai... Então, você aposenta com 10 mil, e esse 10 mil vale 10 hoje, e depois não. Mas é uma coisa que eu nunca tinha, assim... Eu sou econômica, tenho meus sonhos, já falei sobre sonhos, então eu sempre eu tenho isso aqui, esse dinheiro é para isso. Para mim funciona super bem, mas eu nunca tinha parado para pensar além do sonho, a sobrevivência. Exato. Sabe, gente? Quanto tempo, né? A gente consegue viver. E aí foi quando eu despertei, no meu caso, pro mercado financeiro de uma forma mais longo prazo. Sim. Porque antes eu fazia investimento ou reserva. Não era nem investimento, era reserva. Sim. Eu quero fazer uma viagem tal, quero comprar um negócio. Então, vamos fazer por esse caminho aqui, porque eu tenho uma data daqui a tanto tempo. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com essa vida longa, né? Não sei como é que chama, longevidade e os seus gastos e suas necessidades, que eu falei, gente, eu preciso ter uma reserva para isso. Porque vai todo mês. E acontece qualquer coisa, é terapeuta, né? Fisioterapeuta, é isso, é aquilo, é médico em casa. Saúde, né? Muito cara. Saúde no Brasil é muito cara. E assim, mesmo com toda a estrutura de SUS, que é ótima, que atende, mas não é suficiente, dependendo do que você precisar. Então, por isso que eu perguntei do comportamento, porque eu sempre me considerei econômica e uma pessoa que investe, sim, reserva. Mas eu nunca fui tão preocupada. Sim. E aí eu acho que eu tô no vigilante aí também, junto contigo. Não, mas é normal, né? Pra todo mundo, assim, não conseguir pensar daqui a muito tempo. Tipo, 10 anos já é muita coisa pra pensar. Imagina. Eu acho que a maioria das pessoas... penso que a maioria das pessoas não pensam nisso. Vive só hoje e não pensa na longevidade, como que vai ser. Também porque eu acredito que... Me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu acredito que a informação a respeito de finanças, para a grande maioria da população, ainda é bem pequena. Sim, né? Já melhorou, eu vejo que melhorou bastante pelos influenciadores também, por mais pessoas falando. Inclusive, as finanças comportamentais, agora que o Brasil está conhecendo sobre isso, é muito forte lá fora. Nos Estados Unidos já tem artigos muito bons fora do Brasil sobre comportamento com as finanças, mas no Brasil está começando agora, é um movimento que começou agora, é recente. Esse termo finanças comportamentais começou nos anos 2000, mais ou menos. Então, já melhorou, mas precisa muito, né? Investimento do próprio, né, governo, enfim, né? Escolas que não tem, né? Você não cresce aprendendo sobre dinheiro. Como lidar com o dinheiro. Não falo nada em escola, não se fala nada sobre isso, então, né? Empreendedorismo também, né? Que é tão importante. A gente tem uma experiência com uma escola, né, Rose? Tive ano passado. Fiquei 4 dias fazendo aula de educação financeira com jovens de 13, 14 anos. Que legal. De uma escola pública. Pô, que massa. E aí foi uma experiência incrível porque, né, além de contar um pouquinho da minha experiência de vida, também apliquei atividades com eles de orçamento, para administrar orçamento, pensa, para gerar renda, que primeiro de tudo, né? Primeiro a gente gera para depois a gente gastar. E aí todo dia com atividades, tipo uma gincana, uma brincadeira, porque o que impede das pessoas talvez falarem sobre dinheiro é o peso que ele tem. Tabu, né? Então existe um peso grande de dinheiro e tem que trabalhar, eu tenho que, né? É difícil, o dinheiro é difícil, o dinheiro né, vem vários sentimentos em relação ao dinheiro e que é chato, e que tem gente que não gosta de matemática e atrela a matemática com finanças.
Então, muito de que, eu não sou boa em matemática, eu nunca fui boa em matemática. Tá, mas isso não quer dizer que você não pode cuidar das finanças. Porque você não gostava da matéria de matemática na escola, né? Então, assim... e aí foi... Cada um arruma uma muleta que quer. Exatamente. Né? Mas o problema é meu, eu dou a história que a mente conta, de que eu não sou boa em cálculo, então eu não vou cuidar. Eu não vou ficar parando pra olhar o meu orçamento, olhando o meu planejamento e tal. Eu não sou boa em cálculo. Putz, comprei um carro 3 vezes que eu posso pagar. Ai, professora de matemática. Quase gabaritei na UFSC e não adiantou nada. Ai, meu Deus, não fala assim também, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu acredito muito, né? Quanto antes a semente for plantada, mais pessoas educadas financeiramente e tendo uma visão completamente diferente, né? Sobre planejamento financeiro. Você falou de crenças, eu lembrei um dia que eu tava numa outra vida, uma das minhas vidas. Eu tava fazendo um podcast com uma pessoa sobre finanças. E aí eu fui dar um exemplo, eu falei, não, porque eu conheço uma pessoa que ela é podre de rica. A hora que eu acabei de falar, eu me escutei. O podre de rica. Ai, sabe? E era a transmissão ao vivo, né? Aí eu lembro que ela olhou assim, você pegou a crença aí agora, né, Alice? Eu falei, gente... Nunca mais falei essa palavra, mas... Que é o acostumar. E aí eu falei, desde quando riqueza e podridão andam juntas? Que coisa, né? Mas a gente escuta, a gente repete. É a literalidade do português, mas na verdade essa expressão não quer dizer bem isso, né? Mas é que no literal, hoje tudo é tão literal, esse monte mas a palavra tem força, né, forte, também. Né? A palavra tem força, né, nesse sentido de que é difícil. Então, quantas pessoas trabalham o tempo todo falando que é difícil? É muito sofrido, eu tenho que, né, trabalhar muito para conseguir o dinheiro. Então, isso já traz uma carga muito pesada pro dinheiro. Né? Então, Entendi. As pessoas acham que tem gente que tem essa mentalidade mesmo de escassez, de que eu sou pobre e eu vou morrer pobre. E a alegria de pobre dura pouco. Também. O que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Então, a palavra tem poder. Então, a gente tem que mudar. Dinheiro é bom, dinheiro é muito bom, só que a gente precisa saber cuidar dele. Sim. Hoje eu tava reflexivos. Eu tava pensando isso, hoje eu tomando banho e eu pensando, né? Eu tomei banho hoje de manhã. Não, e gastando água toda. Né? Gastando água. Fiquei refletindo no banho. Olha o consumo. Olha o hábito de consumo. Mas aí o que eu tava pensando, né? Que recentemente aconteceram alguns episódios na minha família de acidente, não sei o quê. E vai dinheiro, né? Sim. Vai no médico, vai no plantão, vai não sei onde, costura e volta, enfim. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente gasta com tantas coisas. Sim. Né? De lazer, de estrutura, enfim. E quando precisou gastar com saúde, tinha. Né? Pudemos fazer isso. Mas eu falei, gente, se a gente não, na véspera, na mesma semana, a gente tinha feito um passeio e não sei o quê. Eu falei, já pensou se na hora ali no médico, não tenho dinheiro, Sim. e aí você olha 2 dias antes, tu gastou aquela quantia. Então, essa questão da segurança... E ao mesmo tempo, né, quanto que às vezes a gente se nega, aí falo por mim, minha análise, tá virando terapia, né? Então, aproveita. Aproveitar. Que é assim, poxa, eu preciso, sei lá, fazer uma terapia, eu gosto muito de retiro, né? A Rosetta já foi retirante comigo. Sim. Já vou lá ficar um final de semana lá no meio do mato, refletindo. Isso pra mim é um investimento na minha saúde, na minha saúde mental. E eu falei, poxa, às vezes a gente não investe, pensando em reserva financeira, né? Não investe na saúde, mas depois tem que gastar com a doença. Exatamente. Então, eu vejo que, às vezes, até uma questão de... uma previsão disso, um plano de saúde, ou algumas coisas que a pessoa consegue encaixar no orçamento, tem a ver com comportamento, né? Sim. Mas, se acontecer alguma coisa, você tem uma tranquilidade de caminhos... E também esse investimento, né? Então, vou com mais frequência ao dentista fazer exame, né? Vou no médico, enfim, para não ter que pagar uma cirurgia porque não olhei para isso. Exato. Então, eu vejo que o comportamento preventivo não é só o de guardar o dinheiro no banco. Exato. É também de escolher rotinas que te mantenham seguro de alguma forma, né? Por isso existem os seguros em vida, que a gente fala seguro de vida. Eu fiz um desse aí. A gente essa propaganda foi tem os seguros em vida, que é para caso aconteça alguma coisa, quando você estiver vivo,
Não é para deixar um dinheiro. Você continua vivo. Exato, aí exato. Então. Eu aprendi essa diferença faz pouco tempo. E fiquei interessada, quero fazer um seguro em vida. Porque assim, depois que morrer, não importa. Decidi com o meu corretor. Eu fiz. Tá bom. Mas então, tá vendo? Isso é um comportamento previdente. Você está prevendo. Quando a gente tem filho, quando a gente tem filhos, né, os beneficiários, é claro, a gente quer deixar algo, né, sim. Pros herdeiros, segurança. Mas assim, depois que morreu, ok, já morreu. Mas em vida, se acontece um acidente, alguma coisa que te invalida. Não, e tem uns seguros desses que se não acontecer nada, em 20, 30 anos você pega o dinheiro de volta. Tipo previdência privada. É bem interessante. Assim. Então, tem um mundo de coisas, só que o dinheiro né? não se deteriora tanto quanto uma previdência privada a gente vê ao longo prazo, né? Que não vale existem nada várias depois. estratégias, né? Tanto o seguro, tanto a previdência. Então, assim, a regra de ouro é nunca deixar tudo no mesmo lugar, né? Então, quando a gente fala de investimento, tanto, né, e proteção, não vai sempre só em uma opção, né? Diversifica. E é realmente pensar em prevenir, né? Como a Alice falou, se eu previno, né? Se eu vou fazer um check-up, né? Que seja anual, se eu tô ali cuidando, né? Saúde mental principalmente. Então, assim, a saúde mental e finanças, né, gente? Mas não tem como, né? Não tem como. Você pode ler na praia, Flaviana. De graça ler na praia. Então, assim, paga em protetor solar ou queimadura depois. Então a gente precisa cuidar da gente. É isso. Muito bom. Porque o dinheiro é parte da gente, se tu parar pra pensar, né? Sim. E com essa finalização, cuidar da gente, o dinheiro é parte da gente. A gente agradece a Rose que veio aí visitar hoje. Obrigada, gente. Tô muito feliz. Tá, e quem quiser te achar, como é que te acha? Então, eu tenho um perfil, né, que na verdade é do projeto de educação financeira que eu comecei lá 4 anos atrás, que eu estou reformulando ele, que é o Contando Economias, no Instagram. E aí eu tô fazendo essa transição para realmente levar meu servir para mais mulheres, principalmente. Falar sobre finanças para mulheres, microempreendedoras também. E é isso, tô, né, @Contando Economias. Legal. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente hoje. Se tiver alguma dúvida, manda recado, manda direto no Instagram pra Rose. Obrigada, gente. E vamos em frente. Acompanhe o canal, segue para dá um like. saber aqui, ativa o sininho. É isso aí. Sempre tem. Obrigado. Obrigada, pessoal. gente.